Olá, começa agora mais um Jornal Reverso. E na edição de hoje você vai conferir. Professores acuados, violência nas escolas ainda é um tabu no Brasil. Dados da Polícia Federal mostram um aumento na procura de armas de fogo no Espírito Santo. Violência escolar é uma preocupação recorrente, sobretudo nas salas de aula. Nossa equipe esteve em algumas escolas da Grande Vitória para constatar por que essa insegurança ainda é tão presente no dia a dia. Confira na matéria de Elisa Frizeira e Paulo Marcos. Em um ambiente onde a educação e o aprendizado deveriam reinar, a insegurança e a violência que estão tomando conta. Essa é a situação das escolas públicas do país, que convivem ano após ano em uma realidade violenta. Aqui no Espírito Santo a situação não é diferente. São milhares de casos contados e registrados de agressões, ameaças e furtos que assombram o dia a dia de milhares de alunos e professores das redes públicas de todo o estado. Fomos até a escola Suzete Coedete, no bairro Maruípe, em Vitória, conversar com a pedagoga responsável, Rubia Chibili, que nos disse que existem diversos tipos de violência e que todas se mostram presentes no dia a dia de alunos e servidores da escola. Esse problema, a relação da violência, é uma coisa que é de mundo, né? Que é no espaço que a gente vive, infelizmente. E que, querendo ou não, o que acontece fora do entorno da escola, vem para dentro da escola. Então, nada está desvinculado. Tudo que tem lá fora passa a ter aqui dentro, dependendo do seu olhar e do modo que as coisas são encaminhadas. Então, como se conquista isso tudo? Só com princípios e com relacionamentos diferentes, e com didáticas diferentes, e com o processo de perceber o outro de forma diferente, de aceitar o outro de forma diferente, e de que ele perceba e veja na escola um lugar de mudança, vida. De uns 10 anos para cá, que é o período que eu estou aqui, eu já peguei essa escola inicialmente lotada, já peguei ela vazia, e agora a escola voltou lotada. Por quê? Porque os caminhos que as pessoas andam, geralmente percebem que essa escola é o único, essa não, a escola, é o único lugar que pode fazer a vida dele diferente. Ele já tentou no tráfico, ele já tentou na rua, ele já tentou em vários outros lugares, ele vê, não tem caminho. Para a população em geral, a falta de respeito, o conflito entre os alunos e a relação com as drogas são um dos principais motivos para tanta violência. Já os professores citam a falta de educação vinda de casa para tanto problema dentro das salas de aula. Tanto a população quanto a comunidade escolar percebem as escolas públicas como muito mais violentas do que as escolas privadas, e a maioria dos pais, estudantes e professores classificam suas escolas como violentas. Para a estudante Ana Clara, de 19 anos, a violência entre os alunos e professores são as mais frequentes, e que isso já é visto como algo normal de se acontecer dentro das salas de aula. Tem briga, agressão física assim na escola por causa de merenda, porque é uma fila enorme, é uma desorganização. E alunos brigam, tacando prato, agredindo até os funcionários, as próprias tias na merenda chegam a agredir. Os casos de violência no ambiente escolar somam-se aos episódios de vandalismo e depredações. De acordo com os dados extraídos nos registros de ocorrências escolares, em 2017 ocorreram 2.596 casos e no início do ano de 2018 já foram registrados 174. Nesse ano de eleições, assuntos polêmicos costumam ganhar pauta na conversa dos brasileiros. Uma das questões mais discutidas é sobre a posse e o porte de armas de fogo. De um lado, temos grupos que são favoráveis ao Estatuto do Desarmamento. Do outro, existem aqueles que pedem a sua revogação. Eu e a repórter Bruna apuramos os detalhes deste tema. Quando o assunto é armas de fogo, as discussões ficam acirradas. Em casa, no trabalho, na faculdade ou na internet, o cidadão dá a sua opinião. Segundo o estudo feito pelo Paraná Pesquisas em 2017, 66,6% dos brasileiros acreditam que a restrição às armas de fogo deveria ser abrandada ou totalmente revogada. Até 2003, o cidadão brasileiro maior de 21 anos poderia comprar uma arma de fogo em shoppings ou lojas de artigos esportivos. É que não havia o Estatuto do Desarmamento. Com a Lei 10.826, sancionada pelo então presidente Lula, as coisas mudaram. O Estatuto vigente legisla sobre o registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição. Diferente do que ocorria antes de ser instaurado, a aquisição de armas passou a ser autorizada somente a maiores de 25 anos, sendo apenas permitida a posse de arma em domicílio ou no local de trabalho. O porte em vias públicas ficou restrito aos responsáveis pela garantia da segurança pública, como policiais e integrantes das Forças Armadas, por exemplo. O Estatuto de Desarmamento estabeleceu ainda que o cidadão apresentasse uma declaração que indicasse a efetiva necessidade para a posse da arma. O delegado é quem decidirá se essa declaração é válida ou não. O Estatuto também limitou a quantidade de armas. De acordo com ele, cada cidadão tem direito a 6 armas de fogo e o seu registro deve ser renovado a cada 5 anos. Todas essas mudanças foram estabelecidas como forma de diminuir a violência e os altos índices de mortes provocados pelas armas de fogo que circulavam no país. Por outro lado, lideranças políticas e civis discordam da eficácia do Estatuto e propõem mudanças ou até mesmo a sua revogação. O mais famoso é o projeto de lei número 3.722, do deputado federal Rogério Peninha. A PL tramita desde 2012 no Legislativo. O professor de Relações Internacionais Elvésio de Jesus Júnior estuda a questão das armas de fogo no Brasil e é favorável à revogação do atual estatuto. O que acontece? Existe uma cláusula no Estatuto de Desarmamento, que é uma cláusula feita para desarmar a população politicamente mesmo, que é o que torna ilegal e imoral esse estatuto, que é o fato de que você torna ele subjetivo. Então, é a discricionariedade dada a um delegado de Polícia Federal, um agente do Estado, que é orientado de cima para baixo a dizer: não gostei desse indivíduo, não gosto de arma na mão da população, então vou indeferir. Então, ele tem a capacidade, através dessa lei, de indeferir. Esse é o grande problema que torna o Estatuto de Desarmamento ilegal e imoral diante do chamado democrático que foi o referendo. Se você compara o que era antes do Estatuto com o que é depois, você percebe que os homicídios com arma de fogo aumentaram, e esse último ano a gente bateu o recorde, né, histórico de número de homicídios, o que mostra que o Estatuto ele não tem eficácia nenhuma, ao contrário, ele piora a situação, porque ele retira aquele elemento psicológico da dissuasão, né, que por definição, nenhum bandido, nenhum criminoso cumpre lei. Por que ele é bandido? Porque ele não cumpre lei. Então, a lei, né, esse Estatuto de Desarmamento, ele afeta só cidadão. Ele afeta só pessoas cumpridoras da lei, né? Então, ele já parte da premissa equivocada. Ele atinge pessoas de bem, pessoas cumpridoras da lei, e nem sequer toca nos bandidos. A população, elas são comprovadamente ineficazes, elas não têm um efeito sobre o controle da violência, e eu cito aqui um dos maiores estudos, né, feitos sobre isso, sobre essa correlação, que é do professor John Lodge, né, More Guns, Less Crimes, mais armas, menos crimes. Com um número maior de população armada, né, com, obviamente, né, um treinamento e um grau de capacidade psicológica mínimo, você tem uma redução do índice de criminalidade, por conta daquele efeito de dissuasão que eu falei, né? O bandido, ele não quer o confronto. Então, se ele sabe que ele está num ambiente que a população tem o direito à legítima defesa, que tem uma casa, um comércio, etc., que ele provavelmente vai ter uma reação armada, ele prefere ir para outro lugar, né? Já o professor Francisco Albernaz, mestre em Ciências Políticas e especialista em comportamento social, é a favor do Estatuto e contrário à sua revogação. É uma pena, porque o desejo de arma pela sociedade irá colocar na mão de milhões de pessoas um instrumento perigoso que poderá ser usado em situações de defesa quando esse usuário não tem experiência, não tem formação, e essa arma poderá provocar acidentes tão graves quanto os tiroteios comuns que vemos todo dia. Além do mais, ela pode ser recuperada, ela pode ser tomada pelo assaltante, o que implicaria a gente aumentar a disponibilidade de armas na mão dos criminosos.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente sabe que em sociedades que têm um potencial conflitivo muito grande, no meu caso do Brasil, em crimes comuns, em conflitos comuns, essa arma pode ser, num momento de perda de racionalidade por parte do proprietário dessa arma, que ele use essa arma num conflito comum e que poderia ser resolvido de outra maneira e que o problema da morte, do assassinato das pessoas se agrave numa situação onde não existiria uma ideia de defesa pessoal face a um tipo de criminoso. Além do mais, a existência a arma em casa, ela pode vir a facilitar um problema grave que a sociedade contemporânea vem enfrentando, no caso do Brasil também, o problema do suicídio. A disponibilidade de uma arma em casa pode vir a facilitar que esse indivíduo com problemas psicológicos venha conseguir atender essa sua demanda interna e ele venha cometer esse suicídio, simplesmente que a arma está ali. Devemos lutar muito mais por políticas de segurança coletiva fornecidas pelo Estado e não por soluções individuais para um problema que é de política pública. Não é facilitando o uso da arma por parte da população que nós vamos efetivamente acabar com esse problema. É sim mobilizando as pessoas para que elas façam pressão ao poder estabelecido, para que esse poder efetivamente forneça as políticas públicas de segurança que nós precisamos. Educação à distância. Vantagens e desvantagens desse novo modelo de educação que tem conquistado cada vez mais o seu lugar no Brasil. Confira a matéria com a repórter Camila Nascimento. A educação à distância é uma modalidade de ensino mediada por tecnologias em que alguns alunos e professores não precisam frequentar o mesmo ambiente para que as aulas aconteçam. Mais que uma ferramenta de ensino e aprendizagem, o método de EAD desenvolve o senso de autonomia do aluno, proporcionando uma experiência de automotivação e conforto fundamentais para os dias de hoje. O João é recém-formado em licenciatura em História pela modalidade EAD da UFES Polo Piuma. Ele colou grau no último dia 22 de março e já é formado em Filosofia e Pedagogia na modalidade presencial e mestre em Educação. Fez História para poder ajudá-lo no sonho do doutorado, que pretende fazer no Departamento de História da UFES. João tem a bagagem do ensino presencial e se adaptou ao ensino à distância. O preconceito dessa ideia de que o que pode ser feito à distância pode ser feito de qualquer forma, né? E não é. O curso de licenciatura que concluí recentemente, inclusive por grau no dia 23 de março, é um curso com igual valor que um curso presencial. Agora, no curso presencial eu estudo muito, se eu me dispuser a fazer isso, assim como no curso de distância eu posso estudar mais ou menos, dependendo da minha determinação de estudar. Então, esse preconceito ele não tem sentido, especialmente nesse caso, se referindo aos cursos da Universidade Federal do Espírito Santo, que são cursos que têm primado por uma qualidade certamente superior a alguns que a gente pode ver por aí no mercado. O último censo sobre EAD, promovido pela Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, aponta um crescimento de 85% no número de polos de apoio presencial. Em 2016, eram cerca de 7.000 polos por todo o território brasileiro. Em 2017, este número aumentou para mais de 13.000 polos, quase o dobro. Alan cursa licenciatura em Letras, Português e Inglês na Unicesumar. Ele começou o curso na modalidade presencial, mas não se acostumou com a metodologia. O EAD foi uma opção que ele e os pais acharam para que o jovem pudesse dar continuidade aos estudos e tivesse uma graduação. Alan não ficou muito tempo no curso presencial e logo se adaptou ao EAD. Optei pelo ensino à distância pelo motivo de que era mais fácil conciliar o meu trabalho com o estudo. E no início eu até fiquei um pouco com o pé atrás, porque era uma coisa que eu não tinha feito. Eu só estava acostumado com o ensino presencial mesmo, que era o que eu conhecia. Quando eu comecei a ensino à distância, eu
eu tive, no caso, que aprender a ter uma agenda. Edebrand Cavalieri é o secretário de Avaliação Institucional da UFES e também avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Ele acredita que a EAD é, antes de tudo, uma ferramenta que leva o ensino a locais que dificilmente teriam esse acesso pelo método convencional. Qual vantagem que eu vejo ao longo desses anos que venho acompanhando o ensino à distância é o processo de inclusão social dos jovens na idade escolar e de pessoas que perderam tempo de fazer um curso superior, isto é, ultrapassaram a idade dos 24 anos. Então, é um processo de inclusão social. Então, no nosso caso, Universidade Federal do Espírito Santo, a gente instituiu já na década de 90 cursos à distância para a formação de professores, tá, em 27 municípios do estado. Então, não são mais apenas os estudantes da Grande Vitória que têm direito à universidade, mas também os estudantes do interior. Então, a principal vantagem é da inclusão social. Nunca o ensino presencial acabará. Por quê? O homem ele tem o desejo de estar com o outro. Então, você não entra num curso à distância porque você tem medo do outro, entendeu? Você entra por necessidade de trabalho, por necessidade, mil outras necessidades. Então, o desejo de estar com o outro no processo de ensino-aprendizagem é eterno. Isso daí, lá dos antigos gregos, a escola de Aristóteles, a escola de Platão, eram escolas. Então, jamais o ensino à distância vai fazer desaparecer o ensino presencial. O ensino presencial será eterno. Você já ouviu falar sobre vigilância em massa na internet? Este tema tem levantado muitas discussões. A repórter Isabela Belumati conta mais sobre o assunto. Você sabe com quem está concordando? Quando você aceita esses termos, aceita também que os seus dados possam ser comercializados e você se torna um produto. É por isso que a vigilância em massa pode ferir os direitos à privacidade. A vigilância em massa é quando o anúncio te persegue pelas redes sociais após fazer uma simples pesquisa. Isso acontece porque os navegadores que você utiliza guardam seus cookies, ou seja, seus dados de navegação que são utilizados pelos sites para entregar anúncios personalizados. Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar com William Lopes, que é programador do Labic. Ele vai falar sobre vigilância em massa na internet e de como se proteger. Recorrentemente limpar os cookies, limpar o histórico e também manter senhas seguras, né? A empresa pode tratar bem seus dados, mas se você vacilar com a sua senha, eles não podem fazer nada. A aba anônima ela funciona basicamente para você não usar cookies e para você não salvar sua navegação no histórico. Existem navegadores que eles são feitos para manter o anonimato. Não funciona você esconder só seu dado e você ter um problema social maior, esse uso irresponsável dos dados pelas empresas. A partir do momento que tudo que eu posto em qualquer lugar pode ser usado por outro site e esses dados são vendidos, são transitados de forma que eu não sei, isso começa a formar um cenário de vigilância, de fato. Tudo que eu posto pode ser usado, não sei por quem, não sei como e não sei como eles conseguem esses dados. E a nossa legislação? Segundo Tiago Tavares, presidente da Cefernet, no Brasil ainda não há uma lei que proteja os nossos dados. Em caso de divulgação e compartilhamento de dados ou fotos pessoais, temos a Lei Carolina Dickmann. Ela propõe pena de 3 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de multa. Ficou curioso e quer saber mais sobre o assunto? Leia a matéria completa na revista Primeira Mão. Chegamos ao final de mais um Jornal Reverso. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima.